Vamos então dar início à resolução do conjunto de exercícios que vou aplicar mais, exercício 1 relativo às figuras geométricas planas. O enunciado diz-nos o seguinte: considera as figuras seguintes, usando as letras das figuras, identifica todos os casos em que o polígono está inscrito numa circunferência, todos os casos em que o polígono está circunscrito a uma circunferência e todos os casos que apresentam um polígono regular inscrito numa circunferência. Antes de resolver o problema, convém recordar o conceito de polígono inscrito. Não é? O polígono inscrito é quando o polígono tem os vértices pertencentes à circunferência. O polígono circunscrito é uma circunferência, é quando os lados do polígono são tangentes à circunferência. E, portanto, com base nesses conceitos, vamos analisar a figura. Vamos ver dinamicamente no GeoGebra. Como vemos aqui, temos aqui as 8 situações e vamos recordar o que é um polígono inscrito. Não é? Portanto, um polígono inscrito numa circunferência é todo o polígono cujos vértices são pontos da circunferência. Por exemplo, o caso aqui destas três situações. Temos aqui um quadrado, temos aqui um hexágono e temos aqui um pentágono irregular. Portanto, estes são polígonos regulares, quadrado e hexágono, porque os lados são todos iguais e os ângulos internos são todos iguais, e este é um polígono irregular porque nem todos os lados são iguais. Recordemos aqui, portanto, que um polígono regular inscrito é todo aquele que tem os seus lados iguais, que é o caso deste, e portanto é equilátero, e todos os seus ângulos iguais, equiângulo, e para além disso todos os seus vértices são pontos da circunferência. No caso, neste caso aqui, no caso G, nós temos um pentágono irregular inscrito. Portanto, os seus vértices pertencem à circunferência, mas os lados são diferentes. A segunda situação, para vermos os polígonos circunscritos, é este caso. Temos como polígonos circunscritos. O que é um polígono circunscrito? É todo o polígono cujos lados são tangentes à circunferência. Se repararmos, todos os lados tocam a circunferência apenas num ponto. Não é? Aqui, neste caso, temos um quadrado. Aqui temos um hexágono e aqui temos um quadrilátero irregular. Isto é um quadrilátero regular, lados todos iguais, ângulos todos iguais. Este aqui não, já tem ângulos diferentes e ângulos internos diferentes e lados diferentes uns dos outros. Relativamente à terceira pergunta, pedem-nos para dizer quais são os casos em que apresenta um polígono regular inscrito na circunferência. Portanto, nós já vimos polígonos inscritos, são estes três. 2 regulares e um irregular. Portanto, no terceiro caso, irregular só temos os dois de cima. Não é? Como último caso, podemos analisar estas duas situações. São um caso de polígonos que não são... Este não, aparentemente dá a ideia que é um polígono inscrito, mas não é. Tem este vértice, este pertence à circunferência, mas este está situado localizado e é coincidente com o centro da circunferência. Portanto, isto não é um polígono inscrito, é preciso ter atenção. Este também não é um polígono nem inscrito nem circunscrito. Porquê? Não é inscrito porque os pontos não pertencem à circunferência e não é circunscrito porque os lados não são tangentes à circunferência. Vamos então resolver o exercício 2, que vai tratar das propriedades dos polígonos inscritos e circunscritos, e o enunciado diz-nos o seguinte: copia cada frase completando-a com os termos inscrito numa e circunscrito a uma, de modo a obteres uma afirmação verdadeira. Neste caso, temos o seguinte: a primeira afirmação: os lados de um polígono circunscrito a uma circunferência são tangentes à circunferência. Um polígono diz-se inscrito numa circunferência se todos os seus vértices são pontos dessa circunferência. Vamos ver dinamicamente a análise deste problema no GeoGebra. Nesta segunda questão, no ponto 1, diz-nos que os lados de um polígono circunscrito a uma circunferência são tangentes à circunferência. É o caso desta situação aqui. Este polígono é circunscrito à circunferência. Porquê? Porque os seus pontos são tangentes à circunferência. Nós marcamos aqui as tangentes. Repare, este ponto pertence a esta tangente, este ponto pertence a esta, este ponto pertence a esta, e este ponto pertence a esta, e aquele ponto pertence àquela. Se fizermos
mudarmos a posição deste ponto de tangência, os lados também são alterados, não é? É evidente. Mas estamos sempre perante um polígono que é circunscrito. Na segunda situação, fala-nos de um polígono inscrito numa circunferência, são todos aqueles é todo aquele polígono cujos vértices pertencem à circunferência, é o caso deste, primeira situação, né? Se mudarmos a posição dos vértices na circunferência, o polígono é alterado, mas ele continua a estar inscrito, né? Certo? Isto que foi dito é verdade, alteremos ou não o diâmetro. Com a alteração do diâmetro tudo se mantém constante, não é? Isto é, mudando a posição dos vértices da figura, continuamos a ter sempre um polígono inscrito e, neste caso, a mesma coisa, um polígono circunscrito. Vamos então ao exercício número 3, cujo enunciado é o seguinte. Cada um dos polígonos regulares a vermelho, portanto temos aqui um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, está inscrito numa circunferência. Determina em cada caso as amplitudes dos ângulos A, que são os ângulos ao centro, respectivos, e ângulos B, que são os ângulos da base relativas aos triângulos que se formam com o ângulo ao centro. Vamos ver dinamicamente este problema no GeoGebra. Nesta terceira pergunta, apresenta-nos aqui 4 situações de 4 polígonos regulares inscritos. Temos um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono. E pede-nos para calcular o valor dos ângulos A e B. O valor do ângulo A é o valor do ângulo ao centro A, e o B é um ângulo adjacente à base do triângulo que forma com o ângulo ao centro um respectivo triângulo. Vamos ver aqui o caso de caso a caso. Aqui temos um triângulo. Se verificarmos, a circunferência está dividida em 3 partes iguais, portanto 1, 2, 3. Aqui a circunferência já está dividida em 4 partes, 1, 2, 3, 4. Aqui em 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está em partes iguais, porquê? Porque estamos a falar de polígonos regulares, isto é, de lados iguais. Portanto, a cada ângulo ao centro corresponde, nós temos um arco de circunferência, não é? Inversamente, a cada arco de circunferência nós temos um ângulo ao centro. Portanto, se os arcos são iguais, não é? Os ângulos ao centro respectivos também são iguais, não é? Traçando então os triângulos que formam com o ângulo ao centro, um dos triângulos, nós verificamos que obtemos triângulos isósceles, exceto no caso do hexágono, porque o ângulo ao centro é 60 graus, e sendo 60, a diferença, como nós já vimos num dos exercícios anteriores, os ângulos da base é o diferencial para 180, ficam 60 mais 60, e portanto os ângulos ficam todos iguais. Estamos perante um triângulo que não é isósceles só, mas não tem 2 lados, mas tem os 3 lados iguais. Isto é o equilátero. Portanto, vamos ver então a amplitude dos respectivos ângulos ao centro, e o que é que nós verificamos? Esta circunferência está dividida em 3 partes. Portanto, 360 dividido por 3 dá 120, o respectivo arco tem 120, cada arco, portanto o ângulo ao centro também tem 120. Aqui já está em 4 partes, 360 dividido por 4 dá 90, portanto 90 graus, o respectivo ângulo também é 90. Aqui tem 5 partes, 30 dividido por 5 dá 72, portanto o ângulo ao centro fica com 72. E aqui é o caso particular do hexágono, temos 360 graus a dividir por 6, 60 graus, o que significa que o ângulo ao centro é 60, e neste caso os outros também são 60, por isso é que neste caso temos um triângulo equilátero, não é? Relativamente aos ângulos da base, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo são sempre 180 graus, portanto aos 180 graus temos que subtrair o ângulo ao centro, neste caso é 120, neste caso é 90, neste caso é 72, neste caso é 60, e relativamente a essa diferença nós dividimos por 2 porque os ângulos da base são iguais. Portanto, 180 menos 120 dá 60, dividido por 2 dá 30. Aqui 180 menos 90 dá 90, a dividir por 2 dá 45. Aqui temos 180 menos 72 a dividir por 2 dá 54. Não é? E aqui temos 180 menos 60 a dividir por 2 dá 120, a dividir por 2 dá 60, por isso é que nós aqui temos um triângulo equilátero.
Exercício 4. O enunciado diz-nos o seguinte: o pentágono regular ABCDE, pentágono de 5 lados, está inscrito na circunferência de centro O. Qual dos seguintes segmentos de reta é o apótema do pentágono? OH, OF, OC ou OG? Antes disso é preciso recordar o que é o apótema, né? Dado um polígono regular inscrito numa circunferência, os segmentos de reta que unem o centro da circunferência são estes segmentos. O centro da circunferência aos pés das perpendiculares, é o ponto de interseção desta perpendicular com o lado, não é? É exatamente o segmento de reta que representa o apótema do polígono. No caso do polígono regular, os apótemas é único, a medida é única, porque o polígono tem os lados todos iguais. Portanto, o centro de um polígono regular é o centro da circunferência circunscrita, aliás. O apótema de um polígono regular é o raio da circunferência inscrita. Reparemos aqui que se tivermos aqui uma circunferência inscrita que vai ser tangente, de modo que os lados sejam tangentes à circunferência, correspondem exatamente aos apótemas, não é? O apótema do polígono regular é a distância na perpendicular ao lado entre o centro do polígono e quaisquer um dos lados. Portanto, esta é a definição do apótema. Vamos então ver este problema dinamicamente no GeoGebra. Relativamente ao problema número 4, nós neste caso temos um pentágono inscrito numa circunferência e pergunta-nos qual dos seguintes segmentos de reta é um apótema do pentágono. No caso do segmento OH. No caso do segmento OH, nós verificamos que o segmento OH não é perpendicular ao lado, portanto não é apótema, não é? Ele só é apótema aqui nesta posição. Como o ângulo que tem, que é mais ou menos nesta, não é perpendicular, significa que ela não é um apótema. A segunda situação é relativamente ao segmento OF. OF será um apótema? Não, este segmento está na perpendicular ao lado, mas passa para além do lado, né? Portanto, o que seria aqui um apótema seria o segmento OJ, né? E não o segmento OF. A terceira situação, temos o segmento OC. Portanto, OC não é perpendicular a um dos lados, isto é um segmento de reta que que une o centro com o vértice, né? Neste caso coincide com o raio da circunferência. Relativamente à questão 4, o segmento OG é efetivamente um apótema. Porquê? Porque é o segmento de reta que está na perpendicular ao lado, passa pelo centro da circunferência e une o centro ao ponto médio do lado. Problema 5. O enunciado diz-nos o seguinte: na figura o quadrado circunscrito à circunferência, portanto este quadrado está circunscrito à circunferência, porquê? Porque os seus lados são todos tangentes à circunferência, tem de 32 cm de perímetro. O quadrado tem de perímetro 32 cm. Determina em centímetros o raio da circunferência. Vamos ver então a resolução deste problema dinamicamente no GeoGebra. Relativamente à pergunta número 5, nós temos que temos um quadrado circunscrito a uma circunferência de centro O, cujo perímetro é 32 cm. Sabemos que o perímetro do quadrado é 4 vezes o lado, portanto o perímetro é exatamente igual a 32 quando o lado é igual a 8, né? Se o lado é igual a 8, se este lado é igual a 8, significa que o raio tem que ser igual a 4, não é assim? Portanto, nós temos o caso como é que se faz a circunscrição do quadrado à circunferência, portanto, tangentes nos pontos A, B, C, D, e depois em pontos de interseção e unir o quadrado. Formar o quadrado. Formando o quadrado, o que é que nós verificamos? Verificamos que o raio é igual a metade do lado, né? E o diâmetro é exatamente igual ao lado, né? Portanto, concluindo, podemos dizer então que o raio, não é igual a metade do lado, não é? Como nós vemos aqui. Portanto, o diâmetro é igual ao lado, o raio é metade do lado. Problema 6. O enunciado diz-nos o seguinte: na figura, o hexágono inscrito na circunferência é um hexágono inscrito porque os seus vértices são todos pontos da circunferência,
é regular, os lados são todos iguais. O perímetro do triângulo OXZ é 15 cm, portanto o comprimento desta medida destes três lados. Determina o comprimento do lado do hexágono e mostra como chegaste à tua resposta. Vamos ver então a resolução dinâmica no GeoGebra. Na questão 6, portanto, o perímetro do triângulo OXZ tem que ser igual a 15 cm, portanto é um triângulo destes, vamos supor que é este triângulo aqui. Neste caso temos 7,5, 7,5, 7,5, temos 22,5, não é? Se ele é 15, nós temos que diminuir o raio tem que ser 1/3 do seu perímetro, não é? Neste caso vai ser raio igual a 5, para ter um perímetro igual a 15. Podemos ver que, independentemente do raio, neste caso não tendo em conta o perímetro, nós estamos sempre perante um triângulo que é equilátero, não é? Nós verificamos que este ângulo ao centro é de 60 graus, não é? Porque a circunferência está dividida em 6 partes iguais e, portanto, cada arco vale 60, portanto, o respectivo ângulo também vale 60, e os ângulos da base, o diferencial para 180 é 60 também. Portanto, no nosso caso, vamos ter um raio de 5, não é? Para ter o tal perímetro de 15, não é? Se fizermos variar o raio, é evidente que o perímetro vai aumentando. O perímetro é sempre 3 vezes o lado por sua vez é igual ao raio, portanto o perímetro é sempre igual a 3 vezes o raio, não é? Se for de 7, temos 21. Não é? No nosso caso temos 5, e verificamos aqui que exatamente o raio é igual ao lado do triângulo equilátero. Portanto, a base sendo igual, esta base sendo igual aos outros dois lados, porque é equilátero, é exatamente a meio raio. Vamos então ao exercício número 7, cujo enunciado é o seguinte: na figura o triângulo equilátero ABC está inscrito na circunferência de centro O. Justifica que os triângulos ABO e OBC são iguais. A linha 2 diz-nos o seguinte: a área do triângulo OBC, que é este triângulo, um dos triângulos isósceles pequenos, é igual à terça parte da área do triângulo ABC. Vamos ver então a resolução dinâmica no GeoGebra. Portanto, neste problema, o que nós queremos demonstrar é que o triângulo OAB é igual ao triângulo OBC. E podemos fazê-lo de duas maneiras diferentes. Sabemos que o lado OA é igual ao lado OB é igual ao lado OC. E porquê? Porque são iguais ao raio da circunferência. Portanto, OA, OB e OC. Por outro lado, sabemos que os lados AB, BC e AC também são iguais. Porquê? Porque a circunferência está dividida em três partes iguais, 3 arcos de amplitude de 120 graus, onde os respectivos ângulos ao centro também são 120 graus, e portanto estes segmentos são iguais, não é? E estes segmentos são iguais porquê? Porque nós estamos perante 3 triângulos isósceles iguais, isto é, triângulos isósceles que são iguais 2 a 2, porque têm, pelo critério L a L, tem este lado é igual a este e o ângulo por eles formado são iguais. Portanto, são 3 triângulos exatamente iguais. Sendo iguais, os lados correspondentes também são iguais. Isto é, o AB é igual a BC e igual a AC. Portanto, pelo critério LLL, nós temos os lados congruentes são todos iguais ao raio. Os lados da base são exatamente iguais porque os triângulos são semelhantes. Pelo critério LAL, já demonstramos que os dois triângulos também são iguais. Porquê? Porque este lado é igual a este lado é comum aos dois, e os dois ângulos por eles formados são iguais, são 120 graus. Portanto, pelo critério LAL, os dois triângulos são iguais. Relativamente à segunda pergunta, a área do triângulo OBC é igual à terça parte da área do triângulo ABC, como nós vimos na pergunta anterior. E na respectiva resolução, nós estamos perante 3 triângulos isósceles iguais. Portanto, não há dúvida que a área deste triângulo ABC é o triplo da área de cada um destes triângulos, ou seja, cada um destes triângulos pequenos, isósceles, tem 1/3 da área do triângulo ABC. Queria aqui chamar a atenção de que na resolução dinâmica nós não justificamos o critério LLL
recorrendo ao facto do dado enunciado deste triângulo ABC ser equilátero. Não é? Se recorrêssemos, estes três lados são iguais e, portanto, esta segunda linha não precisava de ser analisada. Estes eram iguais e os outros interiores também são iguais, pertenciam ao raio, portanto estava definido o critério. Portanto, entendemos justificar de outra maneira, sem recorrer ao facto de que o triângulo ABC era equilátero, mas podia ser uma hipótese, não é? Vamos finalmente resolver o último exercício, exercício 8 deste conjunto de exercícios, cujo enunciado é o seguinte: determina o perímetro de um hexágono regular, portanto lados iguais, inscrito numa circunferência, vértices pertencentes à circunferência, e cujo diâmetro mede 14 cm. Portanto, o diâmetro da circunferência mede 14. Portanto, pede-nos para calcular o perímetro do hexágono. Vamos resolver este problema dinamicamente no GeoGebra. Relativamente a esta última questão, pedem-nos para calcular o perímetro de um hexágono regular inscrito numa circunferência cujo diâmetro é 14. Não é? Se o diâmetro é 14, significa que o raio é 7. Não é? Temos aqui o raio igual a 7, o diâmetro é igual a 14. Então, sendo assim, o perímetro do hexágono vai ser igual à soma destes 6 lados. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Ou seja, como cada lado é igual ao raio, nós vamos ter 6 vezes o raio, ou seja, 6 vezes 7, 42. É evidente que este raciocínio é o mesmo, qualquer que seja o diâmetro. Imaginemos que temos um raio de 10 unidades de comprimento, não é? Neste caso, o perímetro vai ser 6 vezes o raio ou 3 vezes o diâmetro. 6 vezes 10, 60, ou 3 vezes 20, 60, não é?